Então, pessoal, dando continuidade aqui sobre essa questão do extintor CO2, sabemos que ele é eficiente para o fogo classe B e o fogo classe C. Classe A não, classe D não. Que fogo é o classe A? O que queima em superfície e em profundidade, deixando resíduo. E o fogo classe C são materiais pirofóricos, no caso, gerado em grandes indústrias, então é outro tipo de extintor. Tudo bem? Ele é um extintor que é de fácil conhecimento, por quê? Porque se você observar, o design desse extintor já é diferenciado, certo? Existem alguns modelos aí, mas você vai ver sempre esse extintor CO2, você tocar nele, você não vai ouvir nenhum barulho diferenciado, mas se você olhar para a estrutura dele, você vai observar que ele tem como se fosse um difusor na frente, como se fosse, não, é um difusor na frente dele ali, certo? E tem que ter o máximo de cuidado, porque esse difusor, se você pegar nessa parte vermelha aqui e acionar esse extintor, a sua mão pode ficar colada nele. Eu já disse o seguinte, é um extintor altamente gelado, certo? Então a gente tem que ter esses detalhes, certo? Tem que observar esses detalhes. Então ele não é eficiente para o fogo classe A, certo? Ele não é eficiente para o fogo classe A. Por que ele não é eficiente? Porque o extintor fogo classe A, como eu já disse, queima em superfície e em profundidade, então ele precisa que seja resfriado também em profundidade. E o gás ele só vai resfriar em superfície, então não vai ter como extinguir esse fogo, certo? O fogo classe C são materiais elétricos energizados, então assim, quando você aciona o extintor, como é um gás também, então não vai ter ali perigo de passar a corrente elétrica. Então é eficiente para essas duas situações, certo? Deixa eu ver, então, classe D, como já falei, são materiais pirofóricos, então vamos dar sequência aqui para o extintor pó químico seco, ok? Pó químico seco, já está dizendo seco. Para você reconhecer esse extintor, ele não vai ter muita diferença aí do extintor de água, porém, se você não conseguir identificar no seu rótulo lá qual é o extintor, que classe é ele, se você tocar nele, você vai bater nele igual se você estivesse batendo numa parede, você não vai escutar barulho nenhum, só aquela pancada seca, seca, entendeu? Então, isso aí, você vai conseguir facilmente identificar que é o pó químico seco. De água você bater, você vai ouvir aquele tinido, e o pó químico seco você vai bater neles, caso não tiver o rótulo, pessoal. Você vai ver que é seca, aquela pancada como se estivesse batendo numa parede. E o extintor CO2 é aquele que tem o difusor na frente, é diferenciado, ambos, né? O de água e o pó químico seco praticamente são idênticos, né? mas o de água ele tem a mesma estrutura de pó químico seco, não é isso? Porém, se você tocar nele, se não tiver o rótulo para identificação, se você bater, vai ouvir barulho, outro não. Já o CO2 ele tem aquele difusor que parece mais com uma corneta, né? Então é fácil de entendimento, fácil de visualizar, ok, pessoal? Então esse extintor também aqui, pessoal, só voltando aqui rapidamente, esse extintor ele trabalha com abafamento. Por quê? Porque ele é um pó, certo? Ele é um pó. Ele sendo um pó, automaticamente no ambiente que contenha pó não vai ter oxigênio. Então ele trabalha com abafamento, não trabalha com resfriamento e só trabalha com abafamento, ok, pessoal? Então assim, vamos lá para a gente entender, né? Resfriamento e abafamento. Então ele não trabalha com resfriamento, só abafamento. Ele é eficiente para o fogo classe B e classe C. A dá automaticamente idêntica ao extintor CO2, a eficiência. Classe A não, classe D não. Por que classe A não? Porque é abafamento, ele não vai resfriar. Você vai só tirar o oxigênio. Então o fogo classe A precisa, além de resfriar, também ter oxigênio. Mas a função principal é resfriar porque ele queima em profundidade. Ok? Queima em superfície e queima em profundidade. E o classe C, já que é um pó, a partir do momento que eu aciono ele, já que é um pó, não vai ter condições nenhuma de passar corrente elétrica pelo pó. Ok? Então, só para a gente ter esse entendimento aí, e o classe D também não é eficiente, certo? Então, classe C sim, classe B sim. Classe B que fogo é? É o fogo que queima em superfície e não em profundidade, que são os produtos químicos, de modo geral, ok? E queima em superfície, então, como é um pó, não há fogo em profundidade, ele vai simplesmente ali, abafa aquele oxigênio ali, tira dali e o fogo se extingue, ok? O classe C, como já falei anteriormente, então ele trabalha com essas duas situações aí, pessoal. Tudo bem?
Então vamos dar aqui continuidade. Vamos falar sobre os extintores. Vamos lá, extintor. Todo extintor deverá ter uma ficha de controle de inspeção, devendo ser inspecionado no mínimo uma vez por mês, pessoal. Tem que ter esse cuidado, não é só o fato de ter o extintor lá. Tem que ter essa inspeção, tem que ter essa manutenção, certo? Sendo observado o seu aspecto externo, para ver como é que está, se não está queimado, se não foi amassado, se a sua estrutura está totalmente intacta, ok? Olhar os lacres, o manômetro, se os bicos e válvulas de água estão entupidas ou não. Tem que ter esses cuidados aí, certo? Cada extintor deverá ter seu bojo, em seu bojo a sua etiqueta, data de carga, teste de hidrostático e o número de identificação. Isso aí você pode fazer uma ficha de inspeção, colocar lá direitinho e você vai fazer lá a manutenção periódica. Mas para o pessoal aí administrativo, né? Porque para os colaboradores, vocês alunos, precisa simplesmente entender que nesse caso aí vocês precisam compreender como utiliza, né? A questão da manutenção aí mais voltada para o lado administrativo, certo? Então assim, por que você tem que conhecer o extintor e analisar? Porque uma hora que você chegue lá para usar esse extintor, se ele perdeu a compressão dele, ok? Se o lacre já está rompido, né? Se as mangueiras estão entupidas, então como é que você vai utilizar esse extintor? Então, mesmo que você não seja o responsável pela manutenção, pelo monitoramento, não custa nada você lá, se é o curioso, né, em bom sentido, dar uma olhadinha para ver, se identificar alguma avaria, algumas dessas situações que eu acabei de citar aqui, tem outras que realmente não está coerente, você vai lá e comunica o pessoal responsável para que eles venham fazer ali a troca ou a manutenção adequada desse extintor. Pessoal, em caso de incêndio de grande proporção, onde você não tem como controlar, infelizmente, aí nós temos que acionar o corpo de bombeiro, ok? Como já disse, fogo é aquilo que a gente controla, incêndio nós não controlamos. Tudo bem, pessoal? Então, para que fique bem ciente disso aí, esse slide vai estar exposto aí na plataforma. Eu quero agradecer a todos vocês, que vocês tenham um bom aproveitamento nos estudos, ok? Vamos dar sequência no próximo assunto aí, vamos estar falando sobre NR35, ok? Obrigado e até mais.